Lúcio Barbosa falou na última quinta-feira. Ontem à tarde, segunda-feira, foi a vez de Emiliano Dias falar também à imprensa. E é claro, né, torcedor, tinha que ter a hora de Alexandre Matos falar. E o diretor executivo, inclusive diretor executivo do Vasco da Gama, falou, botou a boca no trombone. E a gente aqui neste Acorda Vascão de terça-feira vai trazer tudo que o ex-diretor executivo do Vasco da Gama falou sobre a sua demissão. Matos revelou sobre o processo, falou sobre a falta de autonomia que tinha dentro do Vasco da Gama e disse o porquê esse encontro entre Vasco e Matos não deu certo. Será que tem a ver com a 777? A gente vai trazer as palavras aqui de Matos a vocês de uma entrevista dada ontem ao Boleiragem, programa de entrevista do Esporte TV, lá do Grupo Globo. Então é um Acorda Vascão importante, um Acorda Vascão de esclarecimentos a você que está aí do outro lado. Porém, é claro, né, antes de começar esse vídeo, antes de começar a deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí, né, com 126 mil inscritos, que loucura, né? Quem diria que o canal do Gigante Vasco um dia chegaria a essa marca? Agradeço, é claro, a cada um de vocês sempre por cada ajuda, cada apoio, cada like, cada um de vocês que se torna membro no canal. Agradeço muito mesmo. Mas a gente quer crescer, a gente quer cada vez mais chegar a mais vascaínos dentro da plataforma. E para isso precisamos mais da ajuda de todos. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo. Venha já agora aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Além disso também, né, deixa aí o seu like, curta o vídeo, que é de suma importância para o crescimento do nosso canal. E também compartilhe o canal do Gigante Vasco, ative o seu sininho de notificação, torne-se um membro se você ainda não é membro. Ajude aí o crescimento do canal do Gigante Vasco dentro da plataforma do YouTube. A cada dia que passa, a gente vai tentando fazer um trabalho cada vez mais legal, você que está aí do outro lado. Show de bola? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né, Vascão? Porque, olha, ontem foi dia, né? Dia de desabafos. Pela parte da tarde foi a vez de Emiliano Dias. Ontem, em uma tarde aberta para a imprensa, Emiliano Dias falou aos jornalistas que estiveram presentes no CT Moacir Barbosa. Emiliano Dias, auxiliar de Ramon, falou pela primeira vez após a eliminação para o Nova Iguaçu e também após a demissão de Alexandre Matos para a imprensa Cruz Maltino. Ele falou muito. Falou, né, mais uma vez, assim como o Ramon já havia falado, que os grandes culpados pela eliminação para o Nova Iguaçu foram eles. Foi Ramon e Emiliano, mais ninguém. O culpado não foi elenco, o culpado não foi a 777, o culpado não foi Alexandre Matos. A culpa é de Ramon e Emiliano. Pelo menos bateram no peito e chamaram essa responsabilidade para si. E a partir daí a gente já entra no assunto que tocará neste Acorda Vascão, né? Se há uma pauta nesse vídeo, é sobre a entrevista de Alexandre Matos. Porque ontem o Emiliano foi também perguntado sobre o caso Matos. Por que Emiliano Dias foi perguntado sobre a demissão do diretor executivo? Porque um dos pontos, né, um dos motivos que fizeram com que o Alexandre Matos fosse desligado do Vasco da Gama foi o clima ruim, desfavorável entre a comissão técnica e o diretor executivo. O clima não era legal, o clima não era ameno, o clima não era, assim, amistoso entre as partes. Era um clima muito ruim, de acordo com informações de pessoas que trabalhavam no CT, de acordo com informações que chegam até nós de fontes que estavam pertinho ali de Alexandre Matos e Emiliano no seu dia a dia. O clima era ruim. O clima era ruim entre Emiliano e, por exemplo, o coordenador de performance do Vasco, um profissional que veio a pedido de Alexandre Matos, o Marótoni. O clima era ruim entre a comissão técnica e o próprio Alexandre Matos, por exigência de reforços feitas a Matos, que não eram cumpridas, por nomes pedidos a Matos, que não foram negociados. O clima era um clima já desgastado em pouco menos de 100 dias de Alexandre Matos à frente do departamento de futebol. E o que é louco, né? Era uma expectativa.
E a expectativa colocada em cima de Matos foi completamente contrária daquilo que foi entregue. Por que eu digo isso? Porque por volta de dezembro, meados de dezembro, o Emiliano Dias estava dando uma entrevista coletiva à ESPN, falando do Alexandre Matos. Você sabia disso? Que o Emiliano Dias, em uma entrevista dada ao canal ESPN, ele fala: está chegando ao Vasco um dos melhores executivos do Brasil. A coisa vai funcionar em 24. Então olha a expectativa, né, que a comissão técnica de Ramon e Emiliano colocou em cima de Alexandre Matos. Não foi cumprida. Demitido, saindo pela porta dos fundos, com um clima ruim. O Emiliano ontem foi perguntado sobre o Matos e não teve uma palavra de elogio ao Alexandre Matos. Muito pelo contrário, né? O Emiliano diz que o que tinha que falar já foi falado internamente. E ele vai além e termina a frase com: o Vasco está acima de Ramon, de diretor, de todos. O que, na minha opinião, soa até como uma indireta. Porque o Lúcio Barbosa, CEO do Vasco da Gama, ele na entrevista coletiva da quinta-feira passada, ao falar sobre Alexandre Matos, ele cita a mesma coisa. Ele fala que o Vasco da Gama está acima dele, está acima de Ramon, está acima de Alexandre Matos, está acima de todo mundo. Então parece que foi uma indireta aí ao trabalho de Alexandre Matos. Será que o Matos estava querendo ser maior do que o Vasco da Gama? É uma pergunta feita através das aspas deixadas tanto pelo CEO quanto pelo auxiliar técnico. Então Emiliano falou sobre o Matos. Lúcio Barbosa falou sobre o Matos. O que o Matos tem a falar deles? O que o Matos tem a falar do Vasco da Gama? Antes, porém, de a gente trazer as palavras do Matos, eu quero trazer aqui novamente as palavras de Lúcio Barbosa. Porque na quinta-feira passada, o Lúcio foi perguntado: por que Alexandre Matos foi demitido? E de acordo com o Lúcio, o grande pilar da demissão de Alexandre Matos foi a falta de confiança. E a gente já vai trazer a vocês as palavras de Matos ao ser perguntado o porquê ele foi demitido do Vasco. Será que a resposta de Matos é igual à resposta de Lúcio? Será que Matos vai falar também que o motivo da sua demissão foi a falta de confiança? Dê aí primeiramente a olhada nas palavras de Lúcio Barbosa. Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Novamente, o principal motivo foi a quebra de confiança, e aí dentro disso temos vários, vamos dizer assim, submotivos, mas acho que a gente não tem que ficar entrando em detalhe aqui, até por respeito ao Alexandre Matos, que é um grande profissional, e por respeito ao nosso compliance, ao nosso jurídico. Boa tarde, Lúcio. Matheus Guimarães. Mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui. Lúcio, boa tarde. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, Lúcio Barbosa toca muito nesse assunto, não foi apenas nessa parte durante a coletiva, mas também foi em outros momentos, onde ele bate nessa tecla da falta de confiança que Alexandre Matos, infelizmente, teve automaticamente, internamente, através de suas atitudes, o que acabou culminando na sua demissão. Alexandre Matos foi demitido, de acordo com o Lúcio Barbosa, pela falta de confiança internamente. Mas Alexandre Matos foi perguntado também ontem ao Boleiragem, durante o programa Boleiragem, do Sport TV, o porquê ele teria sido demitido do Vasco. Será que ele também falou que a sua demissão foi causada por uma falta de confiança? Será? Dê uma olhada aí nas longas palavras ditas por Alexandre Matos ao explicar o porquê foi demitido. A minha saída, que eu acho que é que todo mundo fica pensando o que aconteceu, né? Eu tenho um diagnóstico próprio, né? Muito claro. Eu tenho 20 anos aí de futebol, trabalhando em clubes, um retrospecto de profissionalismo, credibilidade, sempre durando muito em cada clube, sempre ficando muito tempo, me chamou a atenção. Durando muito em cada clube, com conquistas e com legado. Todos os clubes que eu passei, sem exceção, foram assim, todos os clubes. O que tem um ponto comum que dessa vez foi diferente? Na minha chegada, a comunicação. A comunicação da minha chegada foi falha, né? Antes de eu assinar contrato, discutir o projeto, qual que era a expectativa em relação a mim, como que seria o dia a dia,
enfim, como é que seriam os processos internos, a quem eu me reportaria, com quem era realmente vamos dizer, a pessoa responsável pela pasta do futebol. Enfim, foi confuso e eu me coloco até como o maior responsável desse equívoco, que foi a comunicação falha, porque pela minha experiência, né, eu tinha a obrigação de entender melhor o projeto para ver até o perfil que eu chegaria. Se você pegar, eu trabalhei no Palmeiras e trabalhei no Atlético Paranaense, perfis completamente diferentes, os dois com muito tempo, com tempo e com sucesso. Por quê? Eu tenho que entender o perfil, o que ele precisa, o que o clube precisa agora. E isso foi gerando uma série de desgastes, porque sempre tinha uma dúvida, eu me reporto a quem, falo com quem, faço o quê, posso isso, não posso aquilo. Sempre tinha um desgastes que geraram uma quebra de confiança naquilo que eles entenderam, na percepção deles, na ideia deles, e aí a gente partiu para o desligamento, né? Que eu respeito, faz parte do futebol, sem mágoa, sem nada. Acho que o Vasco, o SAF, é um clube que tem 1 ano e meio, e o Vasco mudou muito. Se você pensar, 2 anos atrás, era impensável falar em investimentos no Vasco, comprando jogador. O que você ouvia o tempo todo era de salários atrasados, era a imagem está atrasada, é jogador fazendo greve, entrando na justiça, hoje acabou isso. Então o Vasco é outro, tem tudo para dar certo, só que tem que entender, e eu não vou mudar o meu pensamento porque eu saí, que tem que pavimentar e as coisas vão acontecer de médio a longo prazo. E a ansiedade para que as coisas se resolvam muito rápido gera uma pressão muito grande. E outra coisa que eu avaliei mal, a expectativa que já existia, que era grande, porque o Ramon fez um grande trabalho, o Emiliano fizeram um grande trabalho, os investimentos e a minha chegada. Então, esse alinhamento de expectativa também gerou uma frustração, mesmo que rápida. E isso gerou muito desgaste interno, muito debate interno, quase que diário, e que geraram esse entendimento de uma quebra de confiança. E foi isso, a má comunicação antes, para saber o que estava chegando e qual era o que eu ia encontrar. E isso foi gerando desgaste. Então, né, como vocês viram aí, torcedor vascaíno, Matos não fala sobre uma falta de confiança. Para Matos, o grande motivo da sua demissão foi a falha de comunicação. E o que Alexandre Matos quer dizer com falha de comunicação, perdão, aqui pelo áudio, a entrevista coletiva está aqui na nossa frente. A entrevista dele dada ao Boleiragem, a gente está aqui trazendo um conteúdo muito legal a vocês e acompanhando de forma simultânea tudo o que ele disse, né? O Matos, ele ontem, ao explicar o motivo da sua saída, do seu desligamento, ele cita o fato da comunicação. E o que Matos quer dizer com essa comunicação? Matos revela que o grande motivo foi que ele, ao entrar no projeto do Vasco da Gama, ele em si não sabia o que o esperava. E o Vasco da Gama também não sabia a fundo quem era Alexandre Matos. Olha que loucura, né? Porque Matos imaginou que chegaria num projeto onde ele teria mais autonomia, e o Vasco imaginou que Alexandre Matos, ao chegar no Vasco, entenderia que o projeto era um projeto que tinha uma empresa norte-americana, no caso, acima, que não daria essa autonomia ao Matos. É isso que ele diz de falha de comunicação. Foram, no caso, 2 pensamentos distintos. Um pensamento do Vasco sobre Matos e um pensamento de Matos sobre o Vasco. E essa falha de comunicação, como o próprio Matos fala no vídeo que a gente trouxe a vocês agora, gerou desgaste. Essa falha de comunicação aumentou a pressão interna. Essa falha de comunicação fez com que o trabalho não conseguisse andar da maneira correta. Falha de comunicação foi o que Alexandre Matos disse ao explicar a sua demissão. Mas, na minha opinião, e humilde opinião, esse desgaste foi gerado muito mais do que por apenas uma falta de comunicação. Houve também uma falta de autonomia para Alexandre Matos. Ele foi perguntado sobre isso pelo Roger, no caso, jornalista da TV Globo, comunicador. Dê uma olhada aí nas palavras de Alexandre Matos. Será que Matos, no comando do futebol do Vasco, teve autonomia? Dê uma olhada aí nas palavras do ex-diretor executivo. Não estou nem aqui tendo a questão de falar que eu sei tudo e que tinha que ser do meu jeito. Não, eu respeitei todos os processos que foram impostos. Todos os processos. Claro, eu tentei às vezes mostrar, olha, uma particularidade do futebol brasileiro, mas eu respeitei todos os processos. Tudo foi feito de acordo, como sempre tem que ser. E eu sempre fiz isso nos clubes que eu fui.
Agora, até ter esse entendimento de como funcionar, como funciona, eu tive uma dificuldade de entendimento, até de com quem eu converso, para quem eu me reporto, como que é feito isso. Então, quando eu digo a falha de comunicação, e eu disse isso já algumas vezes aqui, mais minha, pela experiência que eu tenho vivida em todos os... A SAF tem o quê? 1 ano e meio de Brasil, né? Então, é muito recente. As pessoas que estão lá, aliás, não posso deixar aqui também de agradecer todas as pessoas que eu conheci, o Cláudio, gerente, um cara extremamente competente, o Bruno da Operações, um cara extremamente competente, as pessoas do escritório, a Kátia, uma CFO nota 1000, o departamento jurídico do Vasco, o Nicolas e todos, o Roberto e todos que estão lá, né, o próprio CEO, o Lúcio, são pessoas competentes que trabalham incansavelmente, que fazem as coisas andar. Agora, tem os processos que a gente precisa entender. E como eu não conversei, o que vocês esperam de mim? Aonde que eu posso ser útil? Até onde que eu posso ir? Qual a autonomia que eu tenho? Não te deram um valor, por exemplo, você vai poder gastar tanto nessa temporada? Não, tinha um orçamento, mas o orçamento tinha, mas não era assim, ó, vai lá, resolve. Não, sabe? Não. Essa é uma pergunta boa. Qual autonomia você tinha? É isso que eu tô falando. Você falou, faltou essa comunicação, mas em determinado momento, já contratado, você discutiu isso. Até onde eu posso chegar? Cada hora que se tem um assunto diferente, é um entendimento diferente dessa autonomia. Entende? O Ricardinho falou, às vezes eu precisava resolver uma coisa com um atleta, seja qual for, e eu precisava entender, para mim entender até onde que eu posso ir. Uma renovação, uma penalidade, um simples bicho, uma premiação. Eu preciso entender, esse caminho eu vou ter que ir aqui, esse eu vou ter que ir aqui. Que não tem problema nenhum. Só estou falando que no meu caso atrapalhou. Às vezes o próximo diretor, e o anterior também, o Paulo Brax, vi várias entrevistas dele também dizendo que algumas coisas. Às vezes o próximo não vai sentir isso. Então, como vocês viram aí, né, Matos revela que, na minha opinião, não teve muita autonomia. Ele até faz essa pergunta, né? Qual a autonomia que eu tenho? Qual será a autonomia? Ele fala, em determinados momentos tinha autonomia, em outros não. Sempre tinha alguém acima dele. Então, uma situação muito complicada, e eu digo, Matos é um baita de um diretor executivo. Porém, é realmente a tal da falha de comunicação. O Vasco esperou que o Matos tinha um perfil. Errou. Perfil de Alexandre Matos não é o perfil de abaixar a cabeça para um grupo norte-americano que está lá nos Estados Unidos, não bota a cara no Rio de Janeiro e acha que entende futebol. Todo o respeito do mundo. Se eu tivesse um lado aqui, meu amigo torcedor, meu lado é de Alexandre Matos. Eu acho o Matos uma peça muito mais importante para o Vasco da Gama do que seria a empresa norte-americana com relação a desempenho dentro do futebol. Não falo no aspecto financeiro. Os caras não entendem bolhufas de futebol. Nada. Nada. E o Matos foi mais um refém desse grupo norte-americano. Mais um refém de um grupo que não entende futebol, acha que entende, erra muitas das vezes. O Esforça, por exemplo, foi um nome pedido pela 777 ao Vasco da Gama. E aí o Matos ficou aí refém em toda essa situação. Revela, né, que de fato não teve quase autonomia dentro do Cruz Maltino. Então, que dá para entender que essa falha de comunicação que ele diz é que ele pensou que viria para um projeto e acabou vindo para outro completamente diferente. Mas para Matos, torcedor, o resultado vai vir. Pode demorar? Pode. Mas o resultado no Vasco da Gama virá. E ele falou, exatamente sobre isso nessa entrevista dada ontem ao Boleiragem. Sobre o resultado que virá para o Vasco da Gama. A tomada de decisão na hora da contratação, por exemplo? Primeiro, a entrevista que eu dei foi alinhada com a diretoria de comunicação da SAF. Tudo. Olha, precisamos alinhar expectativas. Foi alinhada, inclusive, com eles também. Eu disse, a gente precisa alinhar a expectativa, porque tem uma expectativa muito alta e as coisas vão acontecer, né? Foi dito que vai ser igual o Flamengo. Tá, assim, um dia vai chegar, vai crescendo ano a ano, as coisas vão acontecer. É o que eu estou dizendo, não é da SAF do Vasco. Todas as SAFs, né? É uma empresa e ela vai sempre levar no tempo necessário, com austeridade, para as coisas acontecerem. Não vai ser assim. Olha, o resultado vai vir? Vai, com o tempo. Pode até vir imediatamente, porque não. O Botafogo é uma SAF que tem 1 ano e meio, 2 anos, quase foi campeão brasileiro. Já está na Libertadores e vai brigar para ser campeão, vai brigar por título. Para mim, tem um time para isso. Então, acho que o Vasco vai partir para isso muito em breve. Se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Aí o tempo vai mostrar, as escolhas vão mostrar. Mas, como tudo na vida, quando você toma uma decisão,
Se ela vai ser rápida para te ajudar ou não, aí é o tempo que vai dizer. Aí é a competência de quem está lá dentro que vai dizer. Então, né, torcedor vascaíno, muito legal as palavras de Alexandre Matos. E para fechar aqui este Acorda Vascão, para fechar também as aspas do ex-diretor executivo Cruz Maltino, ele fala sobre o seu balanço no Vasco da Gama. Para ele, o balanço de Matos no Vasco foi positivo? Foi negativo? Foi um bom desempenho à frente do futebol Cruz Maltino? Dê uma olhada aí nas palavras do diretor executivo. Comecei com menos de 30 dias fazendo parte de um processo, liderando um processo de 2 vendas importantes que acarretaram receitas importantes para o clube. Obviamente, depois investimentos em atletas. As 2 vendas, o PEC e o Gomes. O PEC e o Marlon, sim, que acarretaram importantes recursos para o clube, para o Vasco, né? Investimentos em atletas que não só reforçaram o elenco, vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, mas também questão de ativos, né? Quanto custa hoje um jogador titular do Vasco com 23, 24 anos? Saídas, muitas saídas, outras chegadas, algumas escolhas, umas deram certo, outras não. Enfim, acho que foi um balanço positivo em todos os sentidos, principalmente nessa equação de entradas e receitas aí, que foi muito importante. E agora eu quero saber de você. Para o Matos, o balanço foi positivo. Mas e você, torcedor, acha que Matos no Vasco saiu por cima ou saiu por baixo? Pela porta das frentes, pela porta dos fundos? Foi boa ou ruim a passagem do diretor? A culpa foi dele ou da 777? Deixa aí o que você acha aqui embaixo. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo. Desta terça-feira voltaremos à tarde com Fala Gigante, voltaremos à noite também com Boa Noite Gigante e contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!